Começando um ao vivo. Resolvi fazer um ao vivo agora de manhã, porque eu fui buscar minha esposa na rodoviária. Ela falou para mim que chegaria às 7. Então eu 7 horas, já era 6h30, eu já estava lá na rodoviária. Porém, quando eu cheguei, ela não chegava. Eu perguntei, moço, tem algum ônibus chegando? Ele falou, não tem nenhum ônibus. Eu falei, como assim? Aí eu entrei no WhatsApp para olhar direito. E ela, na verdade, chegaria às 7 horas em São Paulo. Ou seja, ela só chega aqui umas 10. Então eu voltei para casa e falei, já sei. Falarei de Jesus com meus irmãos. Gente amada, a paz. Um bom dia para vocês. Que gostoso acordar junto com vocês aí. Hoje nós vamos falar sobre fé. Quero falar com vocês um pouquinho sobre essa partícula de Jesus na gente. Olha que bonito. Fé é uma partícula de Jesus em nós. Para começar, eu quero ler com vocês 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro 1, no verso 3, tá? 1 Pedro 1, 3. Não consigo fazer 3 com a minha mão, todo mundo já sabe disso, então 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Vamos ler de novo, mas eu vou ler devagarzinho. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma oração na Bíblia, nenhum clamor, você vai ver ele na palavra de Deus, ele começar já com o pedido ou já com a necessidade. Não. A oração, por exemplo, a oração do Pai Nosso, Jesus ensina isso. Quando você vai começar uma oração a Deus, antes de você levar para Ele a sua necessidade, antes de você levar para Ele o que está acontecendo, antes de tudo, primeiro, chame Deus daquilo que Ele é para você. Começa reconhecendo quem é Deus para você. Você começa a falar assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já está chamando Ele de bendito. Quando eu vou começar a oração, quando eu estou num dia muito feliz, eu falo, Senhor Jesus, meu amigo querido que tanto me alegra. Às vezes eu estou triste, eu falo, Senhor meu Deus, você que pode me consolar. Então começa a sua oração já chamando Deus do que Ele é para você. Você vai ver que a sua oração muda quando você faz isso. Ele fala assim, bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Não foi merecimento. Deus não te gerou de novo porque você merece. Deus não te gerou de novo porque você é bonzinho. Não, Ele te gerou de novo porque Ele é misericordioso. E isso é para que ninguém se ache. Ninguém pode se achar o espiritual. Sou o homem de Deus. Oh, não, coitado. Coitado de você, coitado de mim quando a gente se acha. Foi a misericórdia de Deus que nos salvou. Por que tá aparecendo tanta flor, gente? Apareceu agora a florzinha na curtida? Meu Deus do céu, voltou essas flores? Enfim, eu prefiro coraçãozinho. Flor não dá. Flor deixa lá pro Deli. Nos vídeos dele põe flor. No meu pode pôr coração que eu amo. A questão toda é, pela misericórdia de Deus, Ele nos gerou de novo. E gerou, o que é gerar de novo? Eu tô sempre falando sobre isso. Ele pega uma criatura e Ele transforma em filho. Ele faz eu nascer como filho. Ele faz eu ser gerado de novo. Espiritualmente eu sou o filho. E o interessante é aqui que eu quero chegar. Depois que eu sou gerado de novo, Ele me gera para uma viva esperança. Viva esperança. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Não é uma esperança que pode vir a dar errado. Ou como alguns gostam de falar, não é uma esperança que há de ser malograda. Não, é uma esperança viva. As coisas que eu espero de Deus, aquilo que eu espero de Deus que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se a palavra de Deus diz para mim que Deus vai fazer o que está escrito ali, ou que Deus é o que está escrito ali, ou que Deus promete o que está escrito ali na sua palavra, eu posso crer. Posso crer porque a esperança é viva. É uma esperança que quem está como fiador dela, quem garante ela, é o próprio Deus. Se a Bíblia diz uma coisa e aquilo não se cumpre, Deus passa a ser mentiroso. E Ele zela pela sua palavra. A Bíblia diz que Ele zela pela sua palavra. Ele não é um homem para mentir. A esperança viva significa que eu posso descansar. Posso descansar sabendo que eu tenho um Deus que cuida. Eu posso descansar sabendo que eu tenho um Deus que me justifica. Eu tenho um Deus que luta as minhas lutas. Eu tenho um Deus que responde as minhas orações. Mas detalhe, nem sempre do meu jeito. Ele responde a oração do melhor jeito. Mas nem sempre o melhor é o que eu quero. Então eu tenho que ter maturidade de saber.
Deus está me ouvindo, porém, nem sempre do jeito que eu quero. Senão, aí é muito fácil, né? Eu crer que eu tenho um Deus que responde oração e eu posso pedir o que eu quiser, eu automaticamente me torno um filho mimado. Não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é criar filhos dependentes, mas não filhos mimados. Para criar filhos dependentes, a gente tem que aprender a confiar naquilo que ele realmente prometeu. O que ele realmente prometeu, eu posso confiar. Mas aquilo que ele não prometeu, eu não posso confiar. Não posso, eu posso clamar, posso pedir, posso ter fé, mas não é certeza que eu vou receber. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo muito simples. Profecia de casamento. Nenhum texto na Bíblia garante que você vai casar. Olha que absurdo que eu tô falando para desanimar a tua vida, né? É possível que você case? Claro que é. É perfeitamente possível. Mas não é uma garantia. Você não pode crer a pessoa chegar e falar para você, olha, Deus está falando que você vai casar. Você tem que falar, peraí, a palavra de Deus não promete isso. Mas se for da vontade de Deus, amém. Né? Você faz a sua parte, você toma um banho, você usa um Listerine, você vigia, você vai atrás, né? Procura uma pessoa de Deus, o homem procura a menininha de Deus, a menininha procura o homem de Deus, etc. Você faz a sua parte. Mas se não for da vontade de Deus, é difícil, Mas se não é uma promessa, eu não posso esperar que ele cumpra. Eu posso ter fé, mas aquilo não é uma garantia. Quer ver uma coisa diferente? Por exemplo, o justo não mendiga o pão. Isso está escrito. Salmo 37. Garante, o justo não mendigará o pão. E nem a sua descendência ficará pedindo comida. Se eu sou fiel a Deus, eu posso confiar que eu não vou mendigar pão. Se eu sou fiel a Deus, eu posso confiar, por exemplo, Mateus capítulo 6. Ele fala, olha, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele vai te dar todas as coisas. Que coisas? Comida, que ele fala lá que os passarinhos não plantam, né? E Deus alimenta eles todo dia. E roupa. Então, comida e roupa Deus garante. É uma garantia que eu posso ter. Porque a Bíblia promete, Mateus capítulo 6. Jesus garante, olha para o passarinho. Ele não planta e Deus todo dia alimenta ele. Olha para as flores, elas não costuram e elas se vestem maravilhosamente bem. Aí Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça e essas coisas serão acrescentadas. Nisso eu posso confiar. Quer ver outra promessa? Jeremias 29:11, um texto que todo mundo fala. Ele fala assim, os planos de Deus são maiores que os meus. Tem até aquele louvor, né? Deus está falando, eu que sei os planos que eu tenho para sua vida. São planos de paz. São planos muito melhores do que o que você imagina, para te dar um fim bom. Então eu tenho a promessa, eu tenho a garantia de que o plano de Deus para minha vida é um plano bom, é um plano para me dar paz, é um plano que no final vai dar certo. Então eu posso esperar isso. Posso esperar. A Bíblia não promete que você vai ser rico. Então não adianta você esperar que Deus te faça rico. Essa promessa não existe. A Bíblia fala de próspero, mas próspero não é ser rico. Próspero é uma pessoa ser cheia de Deus. Ah, mas eu posso ser rico? Pode, mas não tem garantia. É isso que você tem que entender. Agora a pergunta é, Dani, como que eu posso ter essa certeza? Querido, existe um negócio na Bíblia, uma palavra chamada fé. Fé é um dom de Deus. Fé não é um atributo humano. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora, que isso mudou a minha vida, mudou meu jeito de entender as coisas. As pessoas creem que se eu fizer muito pensamento positivo, isso é fé. Não. Eu vou lá na loteria, vou jogar na Mega Sena, faço a minha fezinha, né? Que eles chamam de fezinha. Isso é fé. Não. Isso é pensamento positivo. Ah, eu creio que vai dar certo. Isso é fé? Não, isso é pensamento positivo. O que é fé? Fé, de acordo com Efésios 2:8, é um dom de Deus. Fé é certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que não se vê. Isso está lá em Hebreus 11. Qual é a diferença entre fé e pensamento positivo? Pensamento positivo é humano. Eu posso pensar positivo o que eu quiser. Fé é um dom de Deus. Eu vou ter certeza daquilo que ele prometeu. Ah, isso é tão diferente, cara. Para ter fé, eu não consigo naturalmente ter. Fé não é um atributo humano. Você não vai ter humanamente fé. Quer ver uma prova? Você não consegue ficar em paz sabendo que você vai ter uma prova no outro dia. Vai ter demissão na fábrica. Você não consegue ficar em paz. Alguém vai fazer uma cirurgia. Você não consegue ficar em paz. Outro exemplo. O seu filho. Você que está assistindo tem um filho e uma filha. Aí, você sabe que seu filho e sua filha está viajando e vai chegar de madrugada. Ele foi, sei lá, viajar, tá vindo de carro. Você não vai conseguir deitar para dormir. Você não tem fé suficiente para deitar para dormir. Você só vai sossegar quando ele chegar e você ouvir o barulho da chave na porta. Aí você sossega. Só que a palavra de Deus diz pra gente não andar ansioso por nada.
Não é para andar ansioso se vai ter demissão, não é para andar ansioso se vai ter prova no outro dia da faculdade, não é para andar ansioso se algum parente vai operar, não é para andar ansioso se o filho não chegou ainda. Aí você vira e fala, como que eu vou conseguir um negócio desse? Como que eu vou conseguir? Porque o pensamento positivo, ele é humano, mas a fé é dom de Deus. Eu não consigo decidir ter fé. Eu não consigo. Como que eu consigo, no país horroroso que o Brasil é, não o país em si, o país é maravilhoso, abençoado, mas a situação do país é ridícula, horrorosa. Como que eu consigo descansar sabendo que as coisas vão dar certo para mim? Como é que eu consigo? Eu preciso de fé. Porque fé traz descanso, fé traz confiança, fé traz alegria, fé traz paz. Aí a pergunta que você está me fazendo é, Dani, então como é que eu faço para me encher de fé? Pelo amor de Deus, como é que eu faço? Eu vou te explicar. Você vai abrir para você ver Gálatas, no capítulo 2, no verso 20. Enquanto eu abro, aproveita e compartilha, curte quem tá assistindo. É bom para mais pessoas verem. Eu vou mostrar para vocês Gálatas, capítulo 2, verso 20. Achei aqui. Já estou crucificado com Cristo. E eu vivo, não mais eu. É Cristo que vive em mim. Mas a vida que eu vivo agora nessa carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim mesmo. E se entregou por mim. Desculpa. E se entregou a si mesmo por mim. E se entregou a si mesmo por mim. Analisa essa partezinha desse versículo, ó. E a vida que eu vivo nessa carne, eu a vivo na fé do. É D de Daniel e O. É D de dinossauro, O de ovo. Eu ia falar O de hóspede, mas hóspede é com H. Então é D de jeans, calça jeans. D de jeans e O de hóspede. É a vida, é a fé do Filho de Deus. Entenda, meu amado, você não tem fé em Jesus. Se nós tivéssemos fé em Jesus, o texto diria que eu vivo pela fé no Filho de Deus, com N. Mas não é no, é do. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Eu preciso que você preste atenção. Isso vai mudar tudo. Se eu vivesse pela fé no Filho de Deus, se a fé fosse nele, dependeria de mim ter fé. Dependeria de mim depositar a minha fé nele. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que eu vivo a vida, depois de crer, na fé do Filho de Deus. Ou seja, se eu tenho fé, é um dom dele em mim. Eu preciso de Jesus em mim, porque Jesus em mim manifesta em mim a fé que é dele. Eu vou falar de novo porque você tem que entender isso. Eu não tenho como, não é humanamente possível eu ter fé em Jesus. Não é possível que a minha fé seja nele, não é possível. O que eu preciso entender é que eu preciso viver com a fé dele em mim. É a fé do Filho de Deus. O dono da fé é Jesus. Porque fé é uma partícula de Deus, não é minha. É um dom dele. Como é dom, significa que para eu ter o dom da fé, eu preciso ter mais de Jesus em mim. Gente, o D de jeans foi uma brincadeira, pelo amor de Deus, né? Tá doido que eu vou falar que jeans é com D. O povo não entende as minhas piadas, meu. Por que eu tô falando tudo isso? Se eu quero ser uma pessoa mais pacífica, no sentido de não andar muito ansiosa, se eu quero ser uma pessoa pacífica também de não ser uma pessoa muito irada, se eu quero descansar, se eu quero ter aquela confiança de saber que tudo vai dar certo, aquela confiança sobrenatural, de saber que existe um Deus que está cuidando da minha vida e que os planos dele são melhores, todos eles, os planos deles são melhores dos que os meus. Ô Jesus, meu português está complicado hoje. Todos os planos deles são melhores do que os meus. É isso que eu queria dizer. Meu emprego é ele que vai garantir. Meu sustento é ele que vai garantir. Minha saúde é ele que vai garantir. Eu faço minha parte? Lógico. Lógico. Mas o impossível depende de Deus. Eu sei que existe o Deus que cuida de mim. Eu sei que existe um Deus que olha por mim. Eu sei que existe um Deus que está me livrando do inimigo. Eu sei que tem um Deus que repreende o demônio para ele não me pegar, para ele não me sugar emocionalmente. Eu sei que tem um Deus que coloca a obra dele na minha frente, pessoas para eu pregar. Eu sei que tem um Deus que faz isso. E isso, como é que eu consigo ter isso? Como é que eu consigo? Eu vou te dar um exemplo.
finge que eu tenho, aqui na minha mão, na mão que eu tô com a aliança aqui, ó, só pra esnobar, né? Casei, não. Na mão que eu tô com a aliança que é o sol. E nessa outra mão é a lua. Eu tô com o sol aqui e a lua aqui. Imagina que no meio tá o planeta Terra. Se o planeta Terra chegar perto da lua, ele vai ficar naturalmente mais escuro e mais frio, porque ele está se afastando do Sol. Mas se o planeta Terra chegar mais perto do Sol, ele naturalmente, consequentemente, ele fica iluminado e quente. Eu estou falando para você que fé é um dom de Deus. Logo, quanto mais Deus em mim, quanto mais Jesus em mim, na forma do Espírito Santo habitando em mim, mais fé eu vou ter. E quanto mais fé eu vou ter, mais fruto do Espírito vai ter na minha vida. Fruto do Espírito, mais paz, mais alegria, mais descanso, mais capacidade de dormir no meio da tempestade. Por isso que quando Jesus está dormindo no meio da tempestade e os discípulos acordam ele e falam, Jesus, nós vamos morrer. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Como é que é? Mestre, mas eu não dão pavor. Não me lembro o nome, não lembro, é Sossegai, é Indarpa, esqueci agora. E aí Jesus acorda, manda o mar parar, fala, para tudo, e vira para os homens e fala, até quando? Homens de pouca fé, porque vocês têm medo, homens de pouca fé. Ou seja, se eles tivessem fé, eles seriam capazes de dormir mesmo no meio de uma tempestade. Para ter fé, eu tenho que pegar esse exemplo da lua e do sol, a terra perto do sol naturalmente fica iluminada e quente. Eu, mais próximo de Deus, naturalmente vou ter os benefícios da fé em mim. Naturalmente, eu vou ter os benefícios da fé em mim. O problema é que a pessoa é afastada de Deus, não se enche de Deus, não busca Deus, não tem comunhão com Deus, não se enche de louvor, não lê, não ora, não foge dos pecados, não se alegra com a palavra de Deus, não sonha com o céu, não prega para ninguém, e a pessoa quer colher os benefícios da fé. Não vai, porque fé é uma consequência de estar cheio de Deus, e você não estando cheio de Deus, não tem como você estar cheio de fé, é impossível. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível você agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, impossível agradar a Deus. Ou 12, acho que é Hebreus 12. Hebreus 12. Sem fé é impossível agradar a Deus, é 12. Enfim, Hebreus 11 ou 12. Questão toda aí, então, querido, se você quer ser uma pessoa cheia de fé, se você quer ser uma pessoa daquela pacífica, não é pacífica, mansa, não é mansa também a palavra, mas assim, relax, uma pessoa relax. Se você quer ser uma pessoa que, a casa tá caindo e você fala, meu Jesus está no controle. Esse descanso, eu preciso da fé do Filho de Deus. E para ter a fé do Filho de Deus, eu preciso me encher dele. Eu quero orar com vocês e antes eu quero agradecer em nome de Jesus pelo povo dos fiéis. Vocês que sempre estão abençoando eu e Eli. E lógico, o responsável por manter essa obra é Deus. Mas através da vida de vocês que cuidam tanto de nós, em nome de Jesus, muito obrigado, viu? Essa obra não para, porque vocês abençoam eu e Eli, vocês são fantásticos. E eu quero orar, Senhor Jesus, meu querido amado, meu autor e consumador da minha fé. Pai, eu quero clamar por essas pessoas que estão me assistindo, a maioria deles está indo ao trabalho, ou já foi, ou quem vai ver depois, Pai, não interessa. O Senhor sabe a hora que cada um vai ver. Pai, eu quero pedir sobre a vida dessa pessoa, Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida dela, Pai, uma presença do Espírito Santo de Deus tão gostosa, tão ardente, Pai, mas tão real, que vai trazer paz na vida dessa pessoa. Ela vai descansar, ela vai se sentir confiante, ela vai saber que ainda que o mundo se levante contra, é em ti, Jesus, é em Jesus, é em Deus que ela vai confiar, e em Deus que ela vai descansar, e é em Deus, é de Deus que virá o socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem me guarda. Que coisa maravilhosa, Senhor. Então, em nome de Jesus, encha essas pessoas. E eu, em primeiro lugar também, Pai, eis-me aqui, de fé, a sua presença em mim, que me traz uma vida abundante, uma qualidade de vida feliz. Que cristão, crente, nova criatura, tem que ser feliz. Porque nós sabemos para onde nós vamos, que
quer ir para casa. Que delícia! Quero terminar cantando com vocês. Um louvor que eu amo, que fala assim, que é para você ir trabalhar com ele na sua cabeça. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Rapaz, crê nisso. Isso você pode crer. Nisso você pode descansar. Que o Senhor guardará desde a tua entrada até a tua saída. Deus abençoe o teu dia. Se Jesus voltar hoje, a gente se encontra em casa. Tchau.